Bom dia, amado irmão, amada irmã, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa nova revista da Escola Dominical. É esta revista aqui, Caminhando com Jesus, da Central Gospel. E essa revista, meu irmão, é uma revista muito interessante, tem muitos ensinamentos para nós. E antes de nós iniciarmos mesmo a lição de hoje, eu faço um desafio para você, que é você se comprometer a estar todos os domingos tirando esse tempo para aprender mais sobre o Senhor, esse tempo de aprendizado, de leitura da Bíblia. E o meu desafio é esse, que você se comprometa com o Senhor, né? Que nesta manhã você seja despertado e fale para o Senhor: Senhor, eu me comprometo, eu quero aprender mais sobre o Senhor, eu quero aprender mais sobre a sua vontade, eu quero conhecer mais a Bíblia. Então, eu faço esse compromisso contigo, Jesus, de todos os domingos estudar as lições, aprender, amém? Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o seu crescimento espiritual, isso vai contribuir muito, não só na sua vida espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. E hoje, a lição que nós vamos estudar, o tema dela é: o que significa conhecer a Deus? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia. Pai, eu peço ao Senhor, fale ao coração do meu irmão. Senhor, que nós possamos aprender mais sobre o Senhor nessa manhã. Que o Senhor seja o professor por excelência. Pai, que a partir de hoje seja despertado em nós um desejo ardente de conhecer mais e mais sobre o Senhor, sobre a sua vontade. Por isso, Espírito Santo, revele a nós a tua palavra e que nós possamos sair, Pai, dessa live, desse momento de estudo totalmente cheios da tua presença e cheios de conhecimento do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, já pegue a sua Bíblia, separe também um caderninho para você anotar os versículos bíblicos. Vai estar disponível para você esta lição, você vai poder ler. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar para a gente ou nos comentários do YouTube, ou pode também nos procurar na igreja, que nós vamos sanar essas dúvidas. Então, o título da lição de hoje é: o que significa conhecer a Deus? Para você, o que é conhecer a Deus? Será se conhecer a Deus é um dia já ter ouvido falar sobre o Senhor? Será se conhecer a Deus é estar presente nos cultos e confraternizações da igreja? O que de fato é? E o texto áureo de hoje está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, uma coisa é certa: nós precisamos conhecer a Deus, e não só conhecer, mas nos esforçar e prosseguir em conhecer a Deus. Então, é algo progressivo, é algo que se dá então no dia a dia, não é em uma única noite. Naquele dia que você se rendeu a Deus, que você entregou a sua vida a Jesus, ali você teve um encontro marcante com Deus. Mas o conhecer a Deus não foi só naquele dia, é uma busca constante pelo Senhor. Então, aí na revista, na lição, o primeiro ponto é o conhecimento. Aceitar que Deus existe não é o suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína. Para alcançá-la, é imprescindível um relacionamento íntimo com Ele.
O Senhor deseja que seus filhos o descubram diariamente pelo hábito da leitura da Bíblia e da oração. Então, aceitar que Deus existe não é o suficiente para falar que você acredita em Deus. A Bíblia fala que até o diabo crê e estremece. Um relacionamento com Deus e conhecer a Deus é algo muito mais profundo que isso. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã. Salmos, capítulo 105, versículo 4 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então aqui é uma busca contínua. A própria palavra do Senhor fala, é uma busca contínua. Buscai continuamente a presença de Jesus, a presença do Senhor. A nossa comunhão com o Senhor, ela foi rompida com a desobediência de Adão e Eva. Ali, com o pecado, ele entrou na humanidade. E a partir daí o homem se tornou distante, separado de Deus. E através de Jesus nós somos novamente ligados a Deus. Jesus, ele é o caminho que nos leva de volta a Deus. Jesus, eu costumo dizer que Jesus é a ponte que leva a humanidade de volta a Deus. Nós que estávamos lá separados, distantes, por causa do abismo do pecado, através de Jesus nós somos reconectados. E por isso, hoje temos livre acesso ao nosso Criador, que é Deus. E portanto agora cabe ao homem estreitar essa relação. Nós podemos nos achegar a Deus através do sacrifício de Jesus. E cabe a nós dar esse passo de busca ao Senhor. Vamos lá, 1.1, conhecer e praticar. O cristão, ele não deve conhecer a Deus apenas intelectualmente, deve experimentá-lo em um relacionamento. Então, mais do que algo intelectual, nós precisamos conhecer a Deus intimamente. Nós precisamos pedir a Deus para Ele se revelar a nós. E nós vamos ver como Deus se revela ao homem, como Deus fala conosco. E nós precisamos buscar isso. Mais de conhecer intelectualmente, nós precisamos buscar um relacionamento profundo com Deus. Portanto, não basta dizer, ouvi falar que Deus é bom, ou li a Bíblia e nela está escrito que Deus nos ama. É preciso buscar uma vida de transformação segundo a imagem de Cristo e viver os ensinos das Sagradas Escrituras. Ao ler isso aqui, eu lembro daquele versículo que está em João 14, que fala: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quando nós conhecemos a Deus, há um desejo em nós de guardar os seus mandamentos. Há um desejo em nós de agradarmos a Deus. E isso transforma a nossa vida. Então, nós precisamos também estar abertos para essa transformação e experimentar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A cada dia, nós estamos sendo moldados por Deus. Em Isaías 64, se não me engano, fala que Deus, Ele é o olheiro e nós somos os vasos de barro. Nós estamos sendo o quê? Moldados pelo Senhor. E vai ser assim até o dia que nós vamos morrer, ou se Jesus voltar antes, até o arrebatamento da igreja. Nós estamos nesse processo de transformação. E aqui tem uma palavra muito forte que está em Tiago 1:22 que diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqui fala que nós devemos estar prontos para ouvir. E não ser apenas
ouvintes, mas nós precisamos colocar essa palavra em prática. Aquilo que nós temos aprendido, nós temos que aplicar na nossa vida. A cada culto, a cada ministração, nós precisamos aplicar. Aquela palavra, ela não pode ser jogada ao vento. Nós precisamos guardar no nosso coração e falar: Senhor, como eu posso aplicar isso na minha vida? O que em mim precisa ser mudado, ser transformado? Todos nós precisamos dessa transformação diária. Nenhum de nós já é um anjo ou um santo a ponto de dizer: nada em mim precisa ser mudado. Muito pelo contrário, nós temos falhas, nós temos defeitos. E há em nós um desejo de agradar a Deus. Por isso, nós pedimos: Senhor, pode transformar o meu coração. Senhor, isso aqui eu faço que não te agrada, muda em mim. E isso agrada ao Senhor. Então, reconhecemos Deus. Como podemos reconhecer o Senhor e experimentar da sua presença? Como então? Qual é o caminho para conhecer a Deus, para experimentar a sua presença? Como Deus se revela a quem o busca de todo o coração? E a primeira coisa é através das Sagradas Escrituras. E a Bíblia, ela é considerada sagrada porque ela foi inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Aqui não é qualquer livro de história. A Bíblia não possui apenas alguns ensinamentos, é muito mais que isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada, ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que nós falamos que ela é a Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Então, aqui nessa palavra tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Através da Bíblia, nós somos repreendidos por Deus, nós somos ensinados, nós somos corrigidos e nós somos instruídos na justiça. E isso é lindo. Então, como eu posso conhecer a Deus? Através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. O que mais, Maria Paula? Você pode conhecer a Deus através de Jesus. Os 4 primeiros evangelhos constam ali a história de Jesus, a história do nosso Salvador. E ali nesses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, olha, Jesus, ele afirma ter o poder para salvar-nos do pecado e da morte. Quando nós entendemos essas verdades bíblicas, nós nos aproximamos de Deus. Olha, Jesus, ele declarou ter vindo do céu e que retornaria de lá no final dos tempos para julgar a todos. Mateus 25:31. Ele entrega o seu corpo para que tivéssemos a vida eterna. Mateus capítulo 26. Ele assegura ser o Filho de Deus e ter a mesma natureza do Pai. Como o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E a partir disso, a partir de Jesus, nós também conhecemos mais de Deus. Nós também nos aproximamos, nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus quando nós entendemos quem é o nosso Deus. Que é através dos seus atributos. Você sabe o que é atributo? Atributo é qualidade. Nós conhecemos a qualidade.
Você conhece a qualidade do seu Deus? E isso é só através de um relacionamento com Ele. Olha, as qualidades de uma pessoa definem essa pessoa. E o nosso Deus, né, Ele possui atributos divinos. O Senhor revela-se como Todo-Poderoso. Olha, o que diz em 2 Coríntios 6,18. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder e domínio nas suas mãos. Nada é impossível para esse Deus que tem todo o poder. Esse é um atributo do nosso Deus. Outro atributo é que o nosso Deus é um Deus de unidade. 1 Coríntios 8,6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todos salvos. Então, há um só Deus, é um Deus uno. Há um só Deus, não há outro Deus além do nosso Deus. Ele é onipresente. Você sabe o que é onipresente? E isso está escrito no Salmo 139. Olha, para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, a presença dEle envolve todos os lugares. O nosso Deus também, Ele é onisciente. Olha que diz no Salmo 139, 1-4. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Ele sabe dos nossos pensamentos, o Senhor sonda o nosso interior. E aqui fala que ainda que a palavra nem chegou à nossa língua, o Senhor já sabe, porque Ele é onisciente. E o nosso Deus, Ele é onipotente, que é o que nós já falamos. Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O nosso Deus tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Nada é impossível para esse Deus. Basta o Senhor soprar, né, e tudo acontecer, porque Ele tem todo o poder. Então essas e muitas outras, porque se nós fôssemos estudar os atributos, as qualidades de Deus, nós ficaríamos aqui horas e horas, porque quantos atributos o nosso Deus tem? Então, você conhece a Deus através da Bíblia, você conhece ao Senhor através de Jesus, você conhece o Senhor através dos seus atributos, conhecendo quem Ele é, e nós também conhecemos a Deus através das circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias difíceis da vida nos levam a conhecer a Deus. Ontem mesmo, eu ouvi um testemunho de um homem que hoje já é um senhor, e ele conta sobre a conversão dele, e ele fala que quando ele tinha 10 anos de idade, ele não vivia com os pais, ele havia sido abandonado, e uma história muito triste, e ele chega num lugar perto de uma árvore, ele estava sozinho, e ali naquela angústia, ele pergunta: Senhor, o Senhor existe mesmo? E ali ele fala que ele sentiu tanto a presença de Deus que a vida dele foi transformada naquele momento. Então, as circunstâncias da nossa vida também nos levam a conhecer a Deus.
E o conhecimento também pode vir por meio das circunstâncias, diante das dificuldades, por exemplo. Deus nos proporciona o escape, a saída. E Salmos 86, 7 diz: no dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque me respondes. Deus dá o escape. Até nos momentos difíceis, nós podemos conhecer e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Maneiras de conhecer a Deus. A infinitude de Deus ultrapassa a capacidade humana de compreendê-lo integralmente. Não podemos defini-lo, descrevê-lo ou colocá-lo dentro de uma categoria, pois o Senhor é infinito em sua natureza. No entanto, Deus dá ao homem a oportunidade de conhecê-lo e relacionar-se a Ele. Então, Deus, Ele é impossível de ser descrito, porque Ele é tudo. O nosso Deus, Ele é tremendo. E como diz aquele louvor, ninguém explica Deus. Não dá para colocar Deus dentro de um pote e ali colocar todas as suas características, porque Ele sempre será muito mais do que nós podemos descrever, porque Ele é tudo. Antes que tudo fosse criado, Ele já era Deus. Ele é o eu sou. Entende, meu irmão? E o conhecer a Deus é algo pessoal. Maneiras de conhecer a Deus, conhecer pessoalmente é pessoal. Você não pode buscar a presença de Deus para o seu filho, você não pode buscar a presença de Deus para o seu pai, para sua mãe, porque é algo pessoal. Só você pode fazer. Essa busca só depende de você, só depende de mim. Não depende de mais ninguém. Conhecer intimamente. Você já viu quando você tem um amigo íntimo? Você conhece aquela pessoa, antes dela abrir a boca, você já sabe que ela está triste. E assim como nós temos amigos que são íntimos, nós também precisamos buscar essa intimidade com o nosso Pai, que também é o nosso melhor amigo. E a Bíblia, ela traz para nós exemplos de homens que foram ousados, foram íntimos de Deus, que buscaram a Deus com sinceridade. Um exemplo desses é Paulo, que afirmou que servia a Deus de todo o coração. Assim nós devemos buscar a Deus de todo o coração, em verdade. Isaías, que relatou que o seu espírito ansiava por Deus logo cedo. Então, aqui ele estava falando o quê? Que a alma dele, o interior, estava ansiando pela presença do Senhor, e assim também o nosso interior deve desejar pelo nosso Deus. Davi, que bendisse o Senhor com tudo o que havia nele. Então nós temos que pegar esses homens de Deus como inspiração de busca pelo Senhor. Nós precisamos aprender com eles a buscar o Senhor de coração, a buscar o Senhor com verdade, a nos render diante de Deus em oração e adoração. E eu não sei se você sabe disso, mas nós também conhecemos a Deus através da sua criação. Você sabia disso? Você pode conhecer a Deus através da natureza. Olha o que diz em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então, ao analisar, ao olhar a natureza, aquilo nos mostra a grandeza do Criador, que é o nosso Deus, nos mostra a perfeição, o amor pelo Senhor com a criação.
Talvez isso já aconteceu com você, ainda mais nessa cidade que é tão maravilhosa. Você parar em algum lugar e observar aquela paisagem linda e pensar como o meu Deus é maravilhoso, como o Senhor fez algo tão perfeito. E isso revela o quê? Os atributos invisíveis de Deus, revela o quê? A grandeza do nosso Deus. O Deus da Bíblia, único e verdadeiro. A criatura deseja encontrar-se com seu Criador, mas ela nem sempre o busca da maneira correta. Muitos sequer o procuram, enquanto muitos buscam o ser divino que criou tudo e todos, que é Deus. Outros tentam a todo custo negar a sua existência e explicar a criação do homem e a origem do universo, desconsiderando o fato de ele ser o criador de todas as coisas. Assim surgem teorias como o ateísmo, panteísmo, agnosticismo e o politeísmo. De alguma maneira, algumas negam a existência de Deus e outras enxergam de maneira distorcida. Então, como ser humano, ele deseja solucionar, né, essa questão. Quem criou todas as coisas? Deus existe. E por causa disso surgiu várias e várias teorias. Mas nós servimos o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro. O cristianismo, ele é uma religião monoteísta, ao contrário de várias outras teorias dessas faladas. Porque nós cremos em um único Deus, não há outro Deus além do Senhor, aquele que enviou seu Filho em favor de muitos, Mateus 26, 28. E olha o que diz a Bíblia. Claramente, podemos verificar nas seguintes passagens bíblicas sobre a unicidade de Deus. Olha, Deuteronômios 4, 35, parte B, diz: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Deuteronômio 6,4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. João 17,3: que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia! Para nós não há outro Deus além do Senhor. E nós também temos a convicção certa de que o Senhor, Ele não aceita adoração a outros deuses. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Em toda a Bíblia há uma condenação à idolatria, a servir outros deuses além do Senhor. Em várias passagens há uma ordenança para abandonar os deuses e servir ao Senhor. Tanto que até um versículo muito conhecido por nós, que Josué fala: olha, vocês decidem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, se vocês vão servir outros deuses, vocês decidem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não negocia sua fé. E assim é o cristianismo. Nós não negociamos a nossa fé. A nossa fé está pautada no Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. Amém? Conclusão. Nessa lição, nós aprendemos que aceitar a existência de Deus não é suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína. Apenas saber que Deus existe não faz de você uma pessoa salva ou um cristão genuíno. Para alcançá-lo, é imprescindível um relacionamento íntimo com Ele. O cristão não deve conhecer a Deus apenas intelectualmente, deve experimentá-lo em um relacionamento íntimo. Conhecemos o Senhor por meio dos seus atributos, das circunstâncias da vida, experiências pessoais, da natureza,
da oração, do estudo da Bíblia e da prática de seus ensinos. Sempre haverá pessoas que se recusarão a crer na existência de Deus, mesmo que Ele seja infinitamente maior do que tudo que vemos ou pensamos. Somos felizes, pois não vemos a Deus, mas cremos verdadeiramente que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Então, nós somos felizes, porque nós não vemos, mas nós cremos. E isso é por meio da fé. Nós cremos em Deus por meio da fé, e por isso nós somos bem-aventurados. Nós cremos na Bíblia por meio da fé, por isso nós somos bem-aventurados. E a Bíblia fala: felizes são aqueles que não viram, mas que creem no nosso Deus, que creem no Senhor, que creem nas Escrituras, que creem em Jesus. Aleluia. Vamos orar. E eu convido a você mais uma vez, eu te desafio. Faça um compromisso com o Senhor de buscá-lo todos os domingos pela manhã. Medite nessa palavra. Vamos estudar juntos e aprendermos mais sobre o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de falar do teu amor. Eu agradeço ao Senhor pela vida desse meu irmão que disponibilizou um tempo para ouvir a tua palavra. Senhor, fale ao coração do meu irmão. Pai, que a igreja seja uma igreja atuante, praticante e não apenas uma igreja ouvinte. Pai, que as nossas atitudes agradem ao Senhor e que a cada dia nós possamos caminhar e prosseguir em conhecer ao Senhor. Pai, que a cada dia nós possamos conhecer mais sobre a sua vontade. Dê, Senhor, novas experiências para o teu povo. Revela-se a nós. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão.